Oi, eu sou a Simone Moleta e este é o canal Mais Vídeo Mundo. Esse vídeo faz parte de uma série sobre os desafios da educação em tempos de coronavírus. Hoje nós vamos falar de uma ferramenta muito útil para criar atividades escolares, avaliações e pesquisas dos mais diversos tipos. Estamos falando do Google Formulários, que neste momento traz várias ferramentas para auxiliar professores e alunos nesse processo. Esse tutorial ficou um pouco longo. Por isso, vamos colocar um índice aqui na descrição com os capítulos em minutos, para você ir direto na informação que mais lhe interessa. Quer conhecer as facilidades do uso do Google Formulários? Fique conosco depois da vinheta. Oi, hoje a gente vai falar sobre o Google Formulários, que é uma ferramenta do G Suite for Education que está facilitando muito a vida do professor nesse tempo de educação remota para a criação de atividades com ou sem nota para os alunos fazerem em casa. Eles conseguem acessar por computador, por tablet, por celular e podem fazer no horário que for pré-determinado pelo professor. Essa atividade também pode ser postada ou por link para ele resolver no próprio celular, no computador, e ele também pode ser colocado na Google Sala de Aula, o Classroom. Inclusive tem um vídeo que a gente postou semana passada de como utilizar o Classroom para dinamizar as nossas aulas. Ele está disponível gratuitamente até 1º de julho. Vamos lá. Vamos ao Google Formulários? Vindo aqui no nosso Gmail, aqui ao lado da sua foto ou da letra do seu nome tem o tabletinho, que é o Google Apps. Clicando nele, você vai procurar nessa parte um aplicativo chamado Formulários, que é roxinho. Caso ele não esteja aqui, você clica em Mais do Google e vai descendo até você encontrar. Está aqui, Formulários Google. Ele vai perguntar se você quer criar um pessoal ou para sua empresa. A gente vai clicar em Pessoal. Você também pode vir no seu Google Drive e aqui em Novo, mais Formulário Google. E ele vai criar um novo formulário. Quando você abrir essa página, ele vai te dar uma galeria de modelos com algumas atividades já prontas, ou você pode criar a partir do zero, que é o que a gente vai fazer agora. Clique em Mais. E aqui eu tenho um formulário sem título e a descrição do formulário. Eu tenho aqui o começo de um formulário e a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um nome para ele. Então a gente pode colocar como atividade teste. Quando eu clico aqui no formulário sem título, ele já pega esse nome que eu coloquei aqui. E a parte boa é que você não precisa salvar, fazer download, nada disso. Tudo isso fica salvo no seu Drive, que é uma nuvem, um arquivo em nuvem que fica vinculado à sua conta do Gmail. Então tudo que você criar de ferramentas do Google, ele vai ficar em nuvem. Então onde você tiver, qualquer computador que você abrir, você fez aqui, abre no colégio, abre no celular, tudo que tiver vinculado a essa conta do Gmail. Ele já tem um nome, vamos dar uma descrição para ele. Leia atentamente todos os enunciados, a compreensão dos comandos é essencial para a realização de uma boa atividade. Aí agora eu venho para as perguntas. A primeira pergunta, vamos fazer uma pergunta de texto. Quando eu clico aqui nela, eu posso digitar o que eu quiser e aí eu vou colocar uma atividade, eu posso pegar uma questão, por exemplo, de uma universidade, de alguma prova que aconteceu de vestibular, qualquer coisa assim. Eu posso digitar isso e colocar as opções. Quando eu dou Enter, ele já vai para a opção 2, quantas eu quiser. Isso se eu quiser criar uma de múltipla escolha. Se eu quiser, então digamos que a primeira já está pronta. Aqui em cima eu tenho um visualizar, a gente vai ver depois ele por inteiro, mas se eu quiser ver como que ficou essa questão, eu clico nele. E aqui é assim que os alunos vão ver o enunciado de texto e as alternativas da múltipla escolha. Posso jogar isso fora, não tem problema, eu posso voltar nesse visualizar quantas vezes eu precisar. Então aqui vamos para adicionar pergunta, a pergunta número 2. Nesse número 2 eu posso importar uma pergunta de uma outra atividade que eu fiz, de uma outra prova, de uma outra turma. Isso depois que a gente já tem várias, isso ajuda muito. Então vamos aqui, prova segundo MA, ele vai abrir aqui toda essa prova e aí eu posso procurar a questão que eu quero. Vamos procurar uma aqui,
classifique em hiato e ditongo, uma grade de múltipla escolha. Toda vez que eu faço aqui, importar, a questão está aqui, ó. Toda vez que eu faço uma questão, ele me pergunta se eu quero resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, se eu quero fazer upload de um arquivo, se eu quero uma escala linear, uma grade de múltipla escolha ou uma grade de caixa de seleção, que é esse caso. Ó, grade de múltipla escolha. Então aqui eu vou marcar se é qual coluna que eu quero, hiato, ditongo e tritongo. Difícil entender assim? A gente recorre a visualizar. Ó, aqui é assim que o aluno vai ver. Fica muito mais simples eu visualizar a maneira como eu quero que o aluno coloque. Ele acha que essa palavra é um hiato, ele clica aqui. Ele acha que essa é um ditongo. Ele vai fazendo, respondendo da forma que ele quiser. Posso fechar de novo aqui. Volto para minha prova. Então eu faço aqui as duas colunas, uma de hiato e uma de ditongo, e posso adicionar quantas colunas eu quiser. Se eu quiser colocar mais uma aqui de tritongo, eu poderia colocar. Automaticamente, quando eu fiz isso, ó, ele criou uma terceira coluna. E aqui as palavras que eu quero desse outro lado. Então isso é um exercício de grade de múltipla escolha. E eu importei uma pergunta que já estava feita numa outra atividade. Vamos para uma próxima. Antes de adicionar essa pergunta, deixa eu tirar ela daqui, ó. Para tirar, eu clico aqui no listinho, excluir. A próxima coisa que ele tem aqui, ó, é adicionar um título ou uma descrição. Nesse título, eu posso separar prova, né? A parte de, por exemplo, literatura e a parte de gramática. Então aqui eu posso colocar gramática e como a descrição desse novo título é opcional, eu posso colocar, ó, responda as questões de gramática abaixo. Depois a gente vê lá no visualização como é que isso fica. Então vamos adicionar uma pergunta a partir disso, que teoricamente a partir daqui seriam só questões de gramática. A gente não vai ver isso porque a gente vai estar brincando um pouquinho, indo um pouco em cada estilo de pergunta. Então aqui eu vou agora, a gente já viu adicionar título ou descrição, que é esse aqui. Vamos para adicionar imagem. Eu posso fazer upload do meu computador, posso fazer direto da câmera se eu não estivesse usando ela como webcam, por URL, por um link da internet, foto do Google Fotos, do Google Drive ou pesquisar as imagens do banco do Google. Então agora eu vou fazer upload do meu computador. Vou pegar uma foto lá. Eu procuro a pasta que eu quero pegar a foto e procuro uma imagem qualquer. Essa foto que baixou é uma foto do Caminho de Santiago. Então o título, vamos colocar como título Caminho de Santiago. Aí eu posso vir para a pergunta em si, então adicionar pergunta. E aí na pergunta eu coloco aqui, as montanhas dos Pirineus, no Caminho de Santiago, atravessam quais países? E aí agora vamos colocar... Vamos escolher caixa de seleção, porque se na múltipla escolha ele pode assinalar uma, aqui em caixa de seleção ele pode colocar quantas alternativas ele quiser. Inclusive, nesse tipo de exercício, é bom colocar, assinale quantas quiser, porque acontece deles estarem acostumados com múltipla escolha e assinalar uma só. E aí, às vezes, o que você quer é que eles assinalem realmente mais de uma. Então, na opção 1, vou colocar Itália, opção 2, França, opção 3, Portugal, opção 4, Espanha, opção 5, Irlanda. Coloquei isso aqui e ele vai assinalar quantas ele quiser. Na realidade, para a gente vai ser duas. Depois a gente vai para a parte das respostas, aí a gente vê como isso fica. Então fiz esse exercício, venho para a imagem 2. Então vou adicionar outra imagem. Posso adicionar por aqui, ó, adicionar pergunta, e aí aqui eu tenho uma foto. E agora eu vou pegar do Google Drive. Ó, pode ser essa foto aqui, que eu posso dimensionar, tá pequeno, eu posso colocar maior, ou posso colocar pequeno se for esse o caso mesmo. Nessa aqui, as opções, eu tenho resposta curta e parágrafo, eu quero uma resposta curta dele. Então ele vai ter um espaço menor para escrever. Mas já é um início aí de uma questão dissertativa. Então, qual a pergunta? Vamos colocar uma coisa bem simples, que, ó, quantos e quais continentes possui o planeta Terra? Então, na realidade, a imagem é só um pretexto para ele poder responder. E ele tem aqui o espaço para responder a resposta curta. Já fiz esse exercício, adicionar pergunta. Vamos adicionar aqui mais uma imagem. Agora vamos... eu não tenho uma imagem no meu computador ou no meu Google Drive, eu tenho que pesquisar para poder montar essa atividade. Então, eu venho aqui na pesquisa de imagens do Google, posso colocar, por exemplo, isolamento. E aí eu posso escolher qualquer imagem que eu tenho, ó, quarentena, pandemia. Essa aqui tá bonitinha, porque a gente quer cuidar também dessa parte emocional dos nossos alunos, né?
Então, uma parte bonitinha. E aí eu posso perguntar para trabalhar a questão dissertativa, como você e sua família estão lidando com esse momento de isolamento social. Ao invés de múltipla escolha, ele já estava preparado aqui para múltipla escolha. Eu posso pedir um parágrafo, então a resposta dele vai ser mais longa. E aí aqui ele escreve o quanto ele quiser. Vamos para mais uma pergunta. Vou aqui, ó. Aqui a gente já viu várias imagens. Adicionar vídeo. Aqui ele pede um vídeo do YouTube. Para poder acrescentar um vídeo, você vai ter que abrir o YouTube antes, procurar o vídeo que você quer. E aqui embaixo você tem compartilhar. Normalmente, quando você coloca compartilhar, ele dá um link, ó, menor do que o link original do vídeo. Você vem em copiar, fechar, volta para a prova e cola, dá um Ctrl V ou clica com o botão direito e põe colar. Clica na lupa, ele vai encontrar o vídeo aqui, você clica no vídeo e põe selecionar. O vídeo ficou aqui já aparecendo. Pra gente aqui, como a gente está formulando, a gente não consegue ver o vídeo, mas depois eu te mostro como o aluno vê. Aqui eu posso colocar assim, ó, título do vídeo, ou só assista ao vídeo e responda. E aí eu ponho uma pergunta. Aqui a pergunta é: o app Sala de Aula ou Classroom, tá aqui ó, Sala de Aula, pertence a qual pacote de serviços da Google? E aí vamos colocar como lista suspensa, ó. Então opção 1, Gmail. Opção 2, vamos para o G Suite for Education. A opção 3, Google for Education. Google Formulários. E posso colocar quantas opções eu achar que devo. E depois embaixo ficou em sessão. Sessão é quando eu quero distribuir um assunto, né? Então você respondeu isso a partir daqui, vá para a sessão 2. Você respondeu tal coisa, vá para a sessão 3. A gente não vai falar dele agora porque demoraria muito mais tempo e a gente está pensando nesse primeiro momento em fazer coisas práticas para você já começar a formular suas atividades agora. Então, se você quiser saber um pouquinho como utiliza, a gente pode até fazer um especial sobre sessão. Então, vou excluir aqui a sessão. Como um último exercício, vou colocar aqui, ó, adicionar pergunta. E aí, para finalizar essa parte das perguntas, eu quero só mostrar mais uma parte que eu gosto bastante, que eu acho bem interessante, que aqui, na adicionar imagem, eu posso procurar uma imagem do meu computador, aqui, imagens, adiciono a imagem de uma matéria, por exemplo. Aqui, nessa imagem, eu coloco o link de uma página de internet, de um jornal ou uma revista que eu queira que eles vejam. E aí eu adiciono a pergunta que eu quero. De acordo com a matéria do jornal É o País, como está o ritmo da pandemia na América Latina? E posso colocar da maneira que eu quero. Eu quero isso de múltipla escolha, mas eu quero que eles reflitam como está esse momento. Então vamos para parágrafo, vamos trabalhar um pouco as questões dissertativas. Então é um texto de resposta longa. Aqui a gente finalizou a maneira de preparar as questões. Para a gente ver como esse aluno vai visualizar essa prova, a gente vem aqui nesse olhinho, tem aqui, atividade teste. Aqui a primeira pergunta que eu fiz escrevendo texto, as questões de múltipla escolha. Outra opção 1, então isso aqui é lixo, eu preciso tirar isso aqui depois. Agora classifique as palavras em ato de tongo ou tritongo, porque a gente acrescentou aqui uma coluna, e aí ele vai colocando da forma que ele quiser. Aqui a gente inseriu um título, que a partir daqui a gente trataria de gramática ou álgebras, não sei. A gente pode separar os assuntos e coloco uma foto e faço ele pode assinalar quantas ele quiser. Então, onde fica os Pirineus, ele passa pela França e pela Espanha. Aqui ele tem a outra questão sobre texto curto, né? Então, quantos e quais continentes tem o planeta Terra, ele vai escrever aqui. Como você e sua família estão lidando com esse momento de isolamento social. Aqui já é parágrafo, então aqui ele pode escrever bem mais. Ele pode dar Enter, ponto, criar o parágrafo, até uma redação ele pode fazer aqui. Nessa aqui, ó, foi colocado o vídeo, aqui ele consegue assistir, lá não, porque a gente estava... Lá não, porque lá a gente estava montando o vídeo. Aqui é como a prova é vista, como a atividade é vista. Então aqui a gente consegue ver o vídeo, certo? E aí tem o app Sala de Aula ou Classroom, que é sobre esse vídeo, pertence a qual pacote de serviço da Google. Isso aqui é uma lista suspensa. Então quando ele clica aqui, ele tem as opções. E aí ele marca a opção correta. E essa última que eu falei para vocês, assim, eu tenho aqui a foto para me remeter ao tema, e eu dou um link. E aí clicando no link, ele vai ser redirecionado para uma página de internet. Aqui eu coloquei do jornal É o País, e aqui eu tenho toda a matéria com os gráficos falando sobre a pandemia na América Latina.
como é que está país a país. Então ele pode ler essa página, assistir os vídeos, ó, ver os gráficos, assistir os vídeos, ele pode se informar de uma forma mais completa, e aí ele volta para o formulário e, de acordo com a matéria do Jornal e País, como está o ritmo da pandemia na América Latina. E aí, como eu coloquei parágrafo, ele pode ter uma resposta longa aqui falando sobre tudo o que ele acha. E aqui ele tem o botão enviar. Então a gente vai voltar para o formulário que a gente estava fazendo, né? Para o formulário que a gente estava criando. Então primeiro eu tenho aqui uma paletinha de cor que é para eu personalizar essa atividade. Então eu posso escolher uma imagem ou do meu computador, ou eu posso do banco de imagens do Google. Então vamos colocar aqui trabalho e escola, vai descer bastante, ó, tem muita coisa. Esse aqui tá bacana, ó, inserir. Ó, ele já inseriu aqui, então ele fica como se fosse um cabeçalho. Aqui eu tenho as cores desse tema para combinar com ele, então eu gostei desse verdinho e aí eu ponho um verde mais escuro para fazer um fundo. É só para deixar mais bonito, com uma visualização mais atraente. Aqui no estilo de fonte eu posso ter o básico, o decorativo, o formal e o divertido. Então aqui montei a cara da minha atividade, é essa. É assim que eles vão ver. E aí eu tenho configurações. Aqui o visualizar a gente já viu, e aqui configurações. Essa é uma parte muito importante da sua prova. Nessa aba geral, é indispensável que eu coloque assim, ó, coletar endereços de e-mail, senão todos os alunos vão responder. Você vai receber esses formulários preenchidos, mas você não vai saber quem escreveu o quê. Então, coletar endereços de e-mail, a primeira pergunta vai ser o e-mail dele, quando ele responde aquilo, você já sabe quem é que te enviou. Aqui é recibo das respostas, então, se ele quiser receber essas mesmas perguntas, se você clicar aqui, assim que ele enviar, ele vai perguntar, você quer receber também no seu e-mail? Se ele falar que sim, vem uma cópia para você e uma cópia para ele. Ó, se a pessoa solicitar recibo ou sempre. Vamos deixar aqui se solicitar. É necessário fazer login? A uma resposta só, porque senão eles podem responde, volta, então a gente limita a uma resposta, mas eles precisam fazer login no Gmail. Se seus alunos não têm um Gmail, seria interessante criar, porque a maioria dessas ferramentas só funcionam bem no ambiente da Google. Mas, caso contrário, você pode deixar aqui sem selecionar. E o que os participantes podem? Eles podem editar depois que eles enviarem a primeira vez? De repente é isso que você quer, que eles façam um teste primeiro, sem um conhecimento mais profundo, e aí eles voltam para estudar um conteúdo, não sei, que colocou em nuvem, em sala de aula invertida, alguma coisa assim, e voltem para fazer a atividade. Ou não, é uma atividade com nota e eles só podem inscrever uma vez. Essa aula já foi dada remotamente, foi dada a atividade para fazer, exercícios, corrigido exaustivamente, e aí eles vão fazer uma prova com nota, então eles não podem editar após o envio. E se eles podem ver os gráficos e as respostas depois no texto. A segunda parte está aqui em apresentação. Só voltando, o mais importante é isso aqui, coletar endereço de e-mail, senão você não sabe quem te enviou. Na parte de apresentação, ele pergunta se você quer mostrar a barra de processo. Então são 10 questões, uma de 10, 2 de 10, 3 de 10. Embaralhar a ordem das perguntas é muito bacana se a sua prova for completamente objetiva. Então assim, exercício 1 se resolve no exercício 1. Por exemplo, quando a gente tem um texto tal, responda as questões 8, a partir do texto 1, responda as questões 4, 5 e 6. Se eu colocar embaralhar a ordem das perguntas, o texto pode aparecer primeiro, a questão 4 vira 2, a questão 5 vira 8. E aí eu não tenho essa sequência lógica. Então só funciona esse embaralhar se você tiver questões objetivas e que comecem e terminem nela mesma. Aqui mostrar link para enviar outra resposta. Aqui deixa também desativado. E aqui a sua mensagem de confirmação. Então, obrigado por enviar. Eu sou professora de espanhol, então eu sempre coloco graças por ele envio, alguma coisa assim. Então, coloquei aqui, graças. A gente vai lá ver depois que ele vai aparecer. Na parte de teste tem uma parte muito importante. Se você quer criar um formulário com simples respostas, não tem nenhuma pontuação,
ou se você quer criar uma pontuação. Se você quer, você deixa isso aqui ativado e isso vai permitir que tenha uma correção automática. Então, se você colocar questões objetivas, no caso de parágrafo, nas dissertativas, isso não consegue. Mas se for só alternativas, assim que ele acabar essa atividade, ele clica em enviar e já recebe a nota, ele já vê a quantidade de erros e acertos, inclusive ver o que ele errou e o que ele acertou, e você já recebe essa prova corrigida. Ou você pode, posteriormente, depois da revisão manual, que é o que a gente vai deixar por causa das questões dissertativas. Você vai ter que olhar depois, corrigir prova por prova, ler a atividade do aluno e depois enviar essa nota para ele. E o que eles podem ver? As perguntas erradas, então identificar as perguntas respondidas corretamente, as corretas, mostrar a resposta correta para cada pergunta depois de liberar a nota, ou os valores, mostrar o total de pontos e os pontos recebidos em cada questão. Eu acho que eles podem ver as erradas, as corretas e os valores. E aí eu dou salvar. Então, só recapitulando, isso aqui é muito importante e na aba geral, coletar endereços de e-mail. Salvar. Obrigado por ficarem conosco até aqui. E se você quiser saber algo específico, alguma coisa que a gente não falou, saber um pouco melhor de alguma coisa, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vai respondendo. Uma outra coisa só lembrando que há muito mais ferramentas dentro do Google Formulários, mas acho que essas são as principais para a gente conseguir fazer uma prova bem interessante para os nossos alunos nesse momento de educação remota. Tá bom? Fica com a gente. Gostou desse conteúdo? Essa foi a maneira que nós encontramos de contribuir com a educação neste momento de crise. E você? Quais ferramentas está utilizando? Compartilhe com a gente aqui nos comentários o que você anda fazendo. Ah, e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber os novos vídeos. Nos vemos no próximo.